Bem-vindos ao Bookcast. Mais uma vez, estamos aqui para a nossa imersão semanal no mundo dos livros. É isso aí, é sempre um prazer estar de volta. E hoje a gente vai se aventurar pelas Terras Jesuíticas, as missões jesuíticas do Paraguai. Obra do W.H. Kobo, né? Exatamente. Ele nos guia por essa história fascinante. E a gente vai ter a oportunidade de mergulhar em como era a vida nas missões, como os jesuítas interagiam com os indígenas Guarani e o que, no fim das contas, levou ao declínio delas. Um período bem complexo, né? E vamos ter a chance de analisar tudo isso com base nas experiências de viagem de Kobo e na visão histórica de R.B. Cunningham Graham, que escreveu o prefácio da edição que a gente está usando. Isso mesmo. Uma combinação de perspectivas que enriquece bastante a nossa compreensão do tema. Com certeza. Já de cara, a gente percebe um contraste interessante entre a chegada de Kobo, que foi de trem, e a de Cunningham e Graham décadas antes, que encarou uma jornada de quase 2 semanas a cavalo, saindo de Assunção. Dá para sentir que uma região já estava mudando, né? Enquanto Graham descreve uma experiência bem mais árdua, cruzando rios a nado e dormindo ao relento, Koigo já pega um trem com temperatura controlada. Modernidade chegando. E essa diferença marca bem os momentos distintos da história da região que cada um deles vivenciou. Falando em Graham, ele descreve a sensação de chegar em uma aldeia jesuítica como uma volta a um sonho. É uma sensação de calma e familiaridade, uma imagem bem forte que mostra o impacto que essas missões tinham nas pessoas. E ambos os autores comentam sobre a organização das cidades, sempre em torno de uma praça central. Verdade, a praça era o coração da comunidade, o centro de tudo. E geograficamente, as missões se localizavam entre os rios Paraguai e Paraná. Sim, e entre o Paraná e o Uruguai, onde Coelho focou mais suas observações, as planícies já eram mais abertas, com menos mata fechada. E Graham faz um retrato bem vívido da paisagem. O solo vermelho, as árvores, os arbustos floridos, as palmeiras yatais. E a fauna, né? Araras, beija-flores, até jacarés. Uma natureza exuberante que contrastava com a ordem que reinava dentro das missões. E essa ordem, pelo visto, era notável. Cunningham Graham fala sobre a segurança, a ausência de crimes, a ponto de descrever as antigas capelas como arquédias. É um contraste bem grande com o que se via em outras partes da América do Sul na época. E para a gente ter uma ideia do cotidiano, Kobo menciona uma carta escrita por um indígena. Ah, sim. Uma carta encontrada nos arquivos de Simancas, escrita em 1756, quando São Lourenço foi atacada de surpresa. E essa carta, escrita por um índio comum, dá um vislumbre da vida diária sem ser filtrada por visões externas. Exatamente, um documento histórico super valioso. Agora, voltando para a viagem de Kobo, ele descreve sua ida de Buenos Aires até Concordia de navio a vapor. Em setembro, né? E ele fala sobre o conforto da viagem moderna com temperatura controlada. É bem diferente da aventura do Graham. E Concordia, como ele menciona, foi um importante centro do domínio jesuítico. Um lugar com muita história para contar. E na viagem de trem, ele passa por uma nuvem gigantesca de gafanhotos. Imagina só. Nossa! Ele descreve o céu escurecendo, os insetos batendo nas janelas do trem, uma cena bem impactante. E chegando em Misiones, a gente já vê a influência da modernidade, né? Ele descreve a estação ferroviária em construção, com barracas, casebres, um monte de gente trabalhando na expansão da linha. Mas ao mesmo tempo, ele destaca a beleza natural ao redor. Colinas, florestas, riachos. E claro, o solo vermelho, ele até compara com a terra vermelha de Devon, lá na Inglaterra. E ele também observa a vida local, descrevendo uma cabana indígena com paredes de barro. E logo em seguida, uma cabana de madeira caiada de um colono polonês, com seus filhos loiros brincando. Um encontro de culturas bem interessante. Sem dúvida. E ele menciona os trabalhadores Guarani na construção da ferrovia, mostrando a integração deles nesse novo contexto. E não podemos esquecer do costume de compartilhar o mate, né? É um ritual social bem importante na região. Ele também descreve um carro de Misiones, com rodas de madeira pesadas, e um aguilhão todo decorado. Um objeto tradicional que provavelmente não duraria muito tempo com a chegada da ferrovia, né? E a noite no acampamento da ferrovia também era agitada. Ele fala dos trabalhadores, das pessoas passando no escuro e do vagão de dinamite perto da tenda principal. Que ele achou um tanto irônico, né? Cavalheirismo deslocado em relação ao explosivo. E a frescura das noites contrastava com o calor do dia. E por fim, ele menciona a pedra de Takuro, ou Takuni, que significa cogumelo em Guarani. Ele destaca a importância histórica da pedra, mas não entra em detalhes. Mas já dá para perceber que ali tem muita história para contar, né? Com certeza. Uma história que vai além da chegada dos jesuítas. E falando dos habitantes da região, Kobo descreve os missioneiros. Pele cor de cobre clara, sem pelos faciais e a preferência pelo Guarani. A língua é um elemento fundamental da identidade deles, né? E ele observa que a vida religiosa deles se transformou em uma espécie de superstição. Uma mistura de
crenças tradicionais com o cristianismo, né? Ele conta um caso curioso de um peão paraguaio que atirava nos barcos no rio por pura diversão. Sem nenhuma maldade, pelo que ele descreve. É a atitude que pode parecer estranha pra gente, mas que mostra as diferenças culturais, né? Com certeza. É. E Colbell também apresenta diferentes visões sobre os Guarani. Ele cita o padre Charlevoix, que no início os criticava bastante, mas depois passou a elogiá-los muito, atribuindo a mudança aos jesuítas. Uma visão que pode ser um pouco idealizada, né? Mas é importante conhecer essas diferentes perspectivas. Sem dúvida. Ele também fala de um peão que se machucou por não saber lidar com as ferramentas da construção da ferrovia. Um exemplo dos desafios da modernização, né? E ele compara o grito dos homens de Misiones com um dos braves norte-americanos. Mas ele diz que o grito de Misiones era menos expressivo, mais rotineiro. Uma comparação que pode ser um pouco superficial, né? A gente tem que tomar cuidado para não interpretar tudo com base na nossa própria cultura. Ele também descreve a galera, o coche rural da região, e faz um contraste entre os peões do norte, mais alegres, e os do Pampa, mais sérios. Uma diferença regional interessante, né? Ele até conta sobre uma galera que atolou na lama e um menino chamado Pedro que derrubou churrasco no chão. E esses pequenos incidentes dão vida à história, né? E falando no Pedro, ele descrevia suas lutas simuladas e a diversão que tinha matando galinhas com boleadeiras. Brincadeiras que hoje a gente pode considerar cruéis, né? Mas que faziam parte da realidade da época. Com certeza. Colbell observa que Pedro ajudava no trabalho com o gado e prevê que ele provavelmente se tornaria garçom por causa da influência da ferrovia. Interessante como ele mostra o impacto da modernização na vida das pessoas, né? E agora a gente chega em Apóstoles, que ele descreve como uma cidade jesuítica morta. Que tristeza, né? Ele fala sobre a antiga vida vibrante do lugar, contrastando com o estado de ruína em que se encontrava. É uma reflexão sobre a passagem do tempo, né? Ele descreve as cerimônias e procissões que aconteciam nos dias de santos, com desfiles militares, crianças dançando, decorações elaboradas. Uma demonstração da riqueza cultural e religiosa da época. A praça, que antes era movimentada, agora está tomada pela natureza. Até a piscina da era jesuítica virou um lago raso com rãs. A floresta está dominando tudo de novo e as ruínas são a única lembrança do passado. É uma imagem bem forte, né? E perto dali ele observa uma colônia polonesa, com suas casas e cruzes. E ele menciona que os índios não entendiam os costumes dos poloneses. Mais um exemplo da diversidade cultural da região. Sem dúvida. Ele descreve um cortejo fúnebre de uma criança onde a morte era vista com alegria. Porque o Angelito ia direto pro céu, né? É uma visão bem diferente da nossa. Com certeza. Agora, vamos tentar entender melhor como os jesuítas agiam. Colbell explica que eles tentavam converter os índios usando a beleza e os rituais da igreja. Era uma forma de se comunicar com a cultura indígena, né? Eles usavam a música, a arte, as cerimônias para tornar o cristianismo mais atraente. Inteligente. Mas ele observa que o progresso mental dos índios era lento no início. A conversão pode ter sido mais superficial no começo. Mas com o tempo, os guaranis desenvolveram uma devoção religiosa fervorosa. Parece que os ensinamentos acabaram sendo internalizados, né? Ele descreve o dia a dia nas missões, com trabalho e culto misturados. Eles faziam procissões até os campos de trabalho, cantando salmos. As festas dos santos eram grandes celebrações, com procissões, esportes, muita alegria. E a recepção de bispos era cheia de pompa militar e religiosa. Colbell explica que o isolamento das missões era intencional para proteger os guaranis da exploração. E eles davam muita atenção à educação religiosa das crianças. Ele também fala do avanço material das missões, que se desenvolveu junto com o progresso mental, mesmo que mais lentamente no início. Um desenvolvimento que mostrava os benefícios da vida sob a orientação dos jesuítas. Agora, vamos falar dos desafios. Um dos maiores eram os ataques dos paulistas, vindos de São Paulo. Uma grande ameaça às missões. Eles causavam desordem, roubavam, escravizavam os índios. Chegavam a capturar milhares de indígenas. Eles invadiam igrejas, até participavam de missas para enganar os índios. Que crueldade. Os padres também eram atacados e roubados. Era um ataque direto à estrutura das missões. Os guaranis e os padres tinham que fugir para a floresta para escapar. E a vida na floresta era muito difícil, né? Mas os guaranis também se defendiam, às vezes, com a ajuda dos espanhóis. Eles mostravam que não eram passivos, que lutavam por suas comunidades. E como era a organização das missões? Colbell fala das 3 divisões de trabalho: terras comunitárias, lotes familiares e terras para quem trabalhava menos. Um sistema que tentava equilibrar as necessidades de todos. Os jesuítas não gostavam muito do sistema de lotes familiares, talvez por pressão da Espanha. Eles preferiam um sistema mais coletivo. Mas as terras comunitárias garantiam cuidado de viúvas, órfãos, doentes, idosos.
Uma rede de apoio social que funcionava bem. Os casamentos eram arranjados para manter a população crescendo. Era uma prática comum na época. E o trabalho era obrigatório, com recompensas para quem se esforçava. E punição para quem era preguiçoso. Koebel fala da justiça nas missões, com punições que ele considerava drásticas, como a flagelação. Um ponto controverso, né? Mas ele destaca as instituições de caridade, como hospitais, com enfermeiros indígenas. Uma preocupação com o bem-estar da comunidade. E um sistema de educação com escolas de vários níveis. Eles ensinavam desde a aritmética até leitura e escrita. E Koebel destaca a ausência de brigas, processos judiciais e a ideia de que tudo era compartilhado. O resultado de uma vida comunitária bem organizada. Agora vamos falar da produção. As missões eram autossuficientes, com agricultura, pecuária, As mulheres trabalhavam na fiação e na agricultura também. e eles desenvolveram vários ofícios: carpintaria, tecelagem, até fabricação de armas. Que legal. E aí vem aquela história das minas de ouro secretas dos jesuítas. Pura especulação. Koebel cita alguns autores que falavam disso, mas ele mesmo não acredita. Parece que era só boato para prejudicar os jesuítas. Mas ele destaca uma conquista incrível: as prensas tipográficas, Fabricadas e operadas pelos próprios guaranis. produzindo livros na língua deles. Impressionante. E aí chegamos na expulsão dos jesuítas. Koebel fala dos motivos, como o medo do poder da ordem. Um momento triste. Bucareli, o responsável pela expulsão, agiu com cautela, com medo da reação dos guaranis. Eles eram bem organizados e numerosos. No início, os guaranis ficaram passivos, mas depois resistiram quando as tropas reais chegaram. Eles eram leais aos jesuítas, mas também estavam dispostos a lutar pelo seu modo de vida. Os jesuítas foram substituídos por padres de outras ordens. E aí começou o declínio das missões. Bucareli criticava os jesuítas, acusando-os de injustiça, trabalho forçado. E ele destacava a falta de ensino do espanhol aos índios. As missões foram abandonadas, o gado se dispersou. Koebel se pergunta se o destino das missões teria sido diferente sem a expulsão. Fica a dúvida. Ele diz que a prosperidade das missões vinha do espírito cultivado pelos jesuítas. Eles tinham uma visão que ia além das leis. Os jesuítas não acumulavam riquezas pessoais, mas as igrejas eram ricamente decoradas. Eles se dedicavam à comunidade e à religião. E após a saída deles, os guaranis perderam habilidades, como a arte da guerra. O sistema de aprendizado se desfez. E as igrejas foram saqueadas, as decorações desapareceram. Uma perda cultural enorme. Agora, vamos voltar um pouco no tempo, para entender a chegada dos jesuítas. Koebel fala da presença anterior dos franciscanos. Eles foram os pioneiros, mas os jesuítas tiveram um impacto muito maior. Os primeiros jesuítas chegaram ao Brasil e ao Peru em meados do século XVI. E logo começaram a ter sucesso. Koebel conta a história de uma viagem difícil de alguns jesuítas ao Paraguai, com direito a piratas, maus tratos e uma fuga milagrosa. Uau! Que aventura! Em 1605, o padre Diego Torres foi nomeado primeiro provincial dos jesuítas do Paraguai e Chile. Um marco importante na organização da ordem na região. A primeira missão permanente, Nossa Senhora de Loreto, foi fundada no Alto Paraná. E logo depois, São Ignácio. Os jesuítas isolavam as missões dos povoados espanhóis para proteger os índios. Uma estratégia inteligente para evitar a exploração. Depois de um período de paz, eles conseguiram fundar mais missões. Mas a ameaça dos paulistas continuava. Eles até tentaram fundar uma missão entre os itatines, mas foi destruída. Que pena. E os jesuítas também tiveram conflitos com o bispo e o governador do Paraguai. Uma disputa por poder e controle sobre os índios. O padre Montoya foi até a Espanha defender a causa indígena e conseguiu bons resultados. Eles sabiam se defender. Mas o bispo Cardenas tentava minar a influência deles e os boatos sobre minas de ouro continuavam. Sempre tentando difamá-los, né? E, no final, em 1777, veio o decreto de expulsão dos jesuítas da Espanha e de suas colônias. Um golpe duro para as missões. Bucareli implementou a ordem no Paraguai com medo da resistência dos guaranis. Eles tinham um laço muito forte com os jesuítas. A história das missões jesuíticas é fascinante, né? Cheia de altos e baixos. Com certeza. Vimos a transformação dos guaranis, as tensões, a expulsão dos jesuítas e o declínio das missões. Um ciclo que nos faz refletir sobre o impacto da colonização e da religião nas Américas. E para finalizar, fica uma pergunta. O que essa experiência nos ensina sobre o contato entre culturas e o desenvolvimento social? O que podemos aprender com essa história? Vale a pena pensar sobre isso. E agradecemos a você por mergulhar com a gente nesse universo. Até a próxima. Até a próxima!